nas questões teológicas que esse assunto em Gênesis 19 traz para a gente. Porque quando o pastor Rony me convidou, a gente já começa a tremer, já começa a orar, já começa a se preocupar, já começa, e o dia está chegando, e chegou. E Deus colocou no meu coração, nesse tempo que nós estamos vivendo, essa palavra. E eu preciso que você fique, eu preciso que você pare, olhe e escute e receba no teu coração, amém? Em nome do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 19. Aqui eu não vai dar para ler porque o texto é muito grande, mas vai ouvindo aí, mas eu vou precisar de você com a Bíblia aberta. O texto vai dizer que Deus, ele começou a olhar o pecado de Sodoma. Deus, ele começa a olhar a abominação, a iniquidade, a transgressão do povo de Sodoma e do povo de Gomorra. Duas cidades que pecaram e que pecavam duramente contra Deus. Eram cidades de um povo terrível, irmãos. A gente tem que pensar bem o que vai falar quando vai falar desse povo aqui. Mas era um povo obsceno, era um povo insultuoso, era um povo terrível, era um povo que não tinha temor de Deus, e era um povo que tinha um demônio, um espírito que nos dias atuais é conhecido como pombagira. Era um povo de lascívia, era um povo insaciável nas questões íntimas, era um povo que não ligava para nada, era um povo prostituto, era um povo promíscuo, era um povo que vinha afrontando a Deus. Esse povo, ele ressurge depois lá de Gênesis, quando a Bíblia diz que vendo Deus, os filhos dos homens, quando olhava para as mulheres com um olhar de corrupção, então esse povo surge daquela linhagem lá, por causa da malícia dos homens, lá de Gênesis, lá no comecinho, lá de Gênesis 6, quando Deus olha para a malícia, para a maldade dos homens, com relação à forma que eles olhavam para as mulheres. O olhar deles era um olhar de promiscuidade. Então a Bíblia diz que Deus, ele decidiu destruir a humanidade por causa daquela malícia. Então a humanidade foi destruída. Mas aqui nós estamos em Gênesis 19 e já se levantou outra geração, e no meio dessa geração já tem um novo povo com aquele mesmo espírito lá de trás. E de novo Deus olha para Sodoma e Gomorra, que é uma cidade onde esse povo está junto, esse povo promíscuo, esse povo que não quer andar em santidade, esse povo que não quer honrar a Deus, que não quer agradar a Deus, e Deus decide então destruir essas duas cidades. Só que ele olha para lá e ele acha um homem chamado Ló, um homem que tem uma família, um homem que já não está mais andando com Abraão, já teve problemas, já estão separados, mas Deus olhou para Ló. Ló fazia alguma coisa que ainda tocava o coração de Deus, que ainda agradava a Deus. Eu quero dizer para você que Deus está olhando para nós. Aleluia. Deus está olhando para a nossa casa. E por causa de um santo dentro de casa, por causa de um servo de Deus dentro de casa, Deus salva a família inteira. Deus, ele sempre quer salvar uma família por causa de um. Deus, ele sempre quer livrar um avião de um acidente por causa de um santo que está ali dentro orando. Deus, ele sempre quis salvar uma nação, ao menos que tivesse um ali. Isso já aconteceu quando Abraão começou a interceder: Senhor, mas se tiver 100, se tiver 50, por amor dos 50 eu vou perdoar. E se tiver 10? Mas não tem 10. Mas Deus salvaria. Deus salvaria. Ezequiel 14:14. Ezequiel 14:14 está escrito. Deus falou: se a minha ira se acender sobre uma cidade, sobre um território, eu pouparia
Noé, seria Jó. E o outro? Quem lembra? Daniel. Quem? Daniel. Sopraram aí, ó. Foi criança. Quem? Daniel. Então Deus, Ele diz que se a ira dele se acendesse contra uma cidade, Ele pouparia aquela cidade se um desses três homens estivesse ali. Ezequiel 14, 14. Confere aí, por favor. Abre aí rapidinho, por favor. Ezequiel 14, 14. Nós já vamos voltar aqui já, porque nós estamos dando uma abertura aqui para que o nosso entendimento ele venha a ser ampliado. Eu já estou fora, não tem nada que eu estou falando aqui que eu pensava que eu ia ter falado até agora, mas nós vamos ficar aqui dentro aqui de Gênesis aqui. Ezequiel, aí, pastor, por favor. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Irmãos, Deus, Ele olha para o homem santo. Deus olha para a mulher santa. Deus está procurando homens que representam Ele. Aleluia, Deus! E aqui Ele escolhe três. Ele escolhe Jó, Ele escolhe Daniel e Noé. Ele escolhe esses três aí. Vamos voltar aqui para entender então, porque o capítulo é muito grande, então eu vou narrar um pouquinho para você. Deus olha para casa, Deus olha para a cidade, envia um anjo lá para avisar para Ló que é para ele avisar, é para ele comunicar, é para ele evangelizar. Ele vai ali para avisar que algo de tenebroso, de terrível vai acontecer naquela cidade. Muita gente vai morrer. A ira de Deus vai se acender contra aquela cidade e vai acontecer uma catástrofe naquela cidade. Mas o projeto de Deus era esse. Mas quando os anjos estão lá conversando com Ló, os homens de Sodoma, com aquele espírito que eu falei no começo, vem e começa a rodear a casa de Ló, porque ficou sabendo que chegaram os homens ali diferentes, chegaram os homens ali que atraíram ele, e eles queriam invadir a casa para estuprar, para ter momentos íntimos com aqueles homens que eram anjos do Senhor. Está escrito aqui, eu só estou narrando porque o texto é muito grande. Então a Bíblia diz que Ló começou a interceder, gritar para que aqueles homens não arrombassem a porta, não entrassem. Imagina você, os anjos ali dentro, e aqueles homens empurrando a porta. Abre, Ló, abre, que a gente quer eles. Bota eles para fora que a gente quer conhecê-los. E conhecer na Bíblia tem outro significado, não é de conversar. Então ali, Ló, ele intercedeu para que aqueles homens não fizessem isso. E aqueles homens avançavam cada vez mais no seu poder de desejo promíscuo. Mas a Bíblia diz que então Ló, ele faz uma proposta para aqueles homens: olha, eu tenho duas filhas aqui, duas filhas puras, eu tenho duas moças, duas filhas virgens, eu dou essas filhas para vocês, mas não toque nesses homens aqui. E nem assim aqueles homens quiseram parar de importunar aquela casa. Foi preciso então que o anjo do Senhor estendesse a mão e aqueles homens ficassem cegos. E aqueles homens ficaram cegos. Então aquele anjo acelerou o processo, deu um recado para Ló e saiu dali. E que recado foi esse? Os homens estão lá cegos, ninguém vê mais nada. Parou de importunar, está todo mundo cego. Enquanto eles estão lá cegos, querendo saber o que aconteceu, os anjos falam: Ló, sai fora. Sai daqui. Pega a sua família, Ló. Pega as suas duas filhas. O texto vai dizer mais em cima um pouquinho. Nós estamos em Gênesis 19. Gênesis 19. Mas aqui em cima, aqui no versículo 13 está escrito: porque nós vamos destruir esse lugar,
porque o seu clamor, nós estamos em Gênesis 19, 13, porque o seu clamor tem chegado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido por zombador aos olhos dos genros. Presta atenção. Ló está obedecendo os anjos. Olha, os anjos falou: vocês dois são comprometidos com a minha filha. Nós agora somos uma família. Pega as suas duas futuras esposas, minhas filhas. Eu vou pegar na mão da minha esposa e nós vamos sair daqui, porque a ira de Deus há de manifestar contra o povo daqui. Mas a Bíblia diz que os genros zombaram. Os genros não quiseram ser crente. Os genros não quiseram acompanhar a visão. Os genros não estavam ali para um propósito de família. Os genros estavam ali com outro tipo de intenção. Os genros também tinham aquele espírito neles. Estava interessado apenas no que as duas filhas tinham de mais importante: sua virgindade, sua pureza. Então, eles zombaram. Eles não acreditaram. Os anjos saíram para deixar o seguinte recado: olha, quando você começar a perceber a movimentação, o que Deus irá fazer, você pega e sai correndo. E a ordem é: não olhe para trás. E é aqui que nós vamos começar a falar o que Deus quer falar nesse lugar. A ordem é: não olhe para trás. Aleluia. A ordem é: não olhe para trás. A ordem é perseverar. A ordem é seguir. A ordem é esquecer o que ficou para trás. Mas o texto vai dizer, ainda aqui em 17, repetindo, lendo aqui, Gênesis 19, 17: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Não pare, escapa lá para o monte, para que não pereças. É um texto muito rico. É um texto muito rico. O texto diz que é para a gente não olhar para trás, diz que é para seguir marchando, e diz que é para ir para o monte. Quem está afim? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está recebendo algo novo de Deus aí? O texto diz que não é para olhar para trás. O texto diz que é para continuar marchando, olhando para frente, seguindo. E o texto diz que é para ir para o monte. Tem crente de monte aqui? Aleluia! Esse dia eu fui no monte com a minha esposa, aqui em cima, aqui, ó, onde tem a casa do fogo ali, do saudoso irmão Luci. E quando eu cheguei lá, o chão estava batido. Eu falei: gente, que lugar maravilhoso é esse aqui. Tem crente batendo pé por aqui. Tem alguém aqui que já visitou lá? Tem alguém que vai? Glória a Deus. Glória a Deus. Lá na Sem Braça tem um. E lá em Zé Gonçalves, onde a gente sempre está também com o conselho de pastores, tem outro. E ali no Vinhateiro tem outro, que tem um mistério tremendo naquele monte também. Mas a ordem de Deus é essa. Versículo 17. Agora vamos para o versículo 26. Olha aí. Olha a transgressão da ordem. E a mulher de Ló, o que, igreja? Olhou para trás. Mais uma vez, e a mulher de Ló Olhou para trás. e ficou convertida numa estátua de sal. O texto eu encerro aqui essa leitura. Vamos caminhar aqui em outras referências que Deus deu, se assim for da vontade dele mesmo para essa noite. Você vai observar que a ordem foi não olhar para trás.
Mas você depois vai observar que o texto diz que a mulher de Ló olhou para trás. Será por que a mulher de Ló olhou para trás? Será por que não podia olhar para trás? O que isso quer dizer para nós? Igreja do Senhor. Quando eu estudava e orava por essa mensagem, no meu coração, eu até ficava pensando, meu Deus, é uma mensagem meio melancólica, não é aquela mensagem aparentemente de avivamento, quero dizer avivamento no sentido físico, de você se mexer da glória. Estou falando de avivamento nesse sentido. Mas Deus falava no meu coração, segue, porque é isso que eu quero falar com aquele povo que vai falar. Nós estamos vivendo dias, irmãos, onde muitas pessoas têm olhado para trás. É bem verdade que essa questão de olhar para trás, eu preciso explicar isso, porque você pode ficar confuso, quer dizer que eu agora não posso lembrar de nada, não posso olhar para trás, o que isso quer dizer? Eu não estou entendendo. Isso aqui está relacionado a olhar para aquilo que é pecado, para aquilo que você já deixou, para aquilo que um dia te aprisionou. Não é para você olhar para aquilo que um dia te agrediu, te bateu. Não é para você olhar para aquilo que um dia fez você quase morrer. Porque tem pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte e nessa hora fez jura, nessa hora aceitou Jesus, nessa hora fez votos, fez propósito. Mas quando a sombra da morte foi embora, a pessoa olhou para trás e voltou correndo. Meu Deus. E essa palavra daqui, pastor Paulo César, é uma palavra de consolidação. Para que no ano que vem, eu espero que não seja eu de novo para pregar, mas eu espero que eu esteja aqui. Mas essa palavra daqui é uma palavra para trazer crescimento para a igreja, consolidação para a igreja, porque o crente que olha para frente, o crente que olha para Jesus, ele permanece até outro ano. Cadê os crentes do ano passado? Cadê os crentes que estavam aqui? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu estava meditando nessa palavra e lembrei que o carro, eu já ouvi isso antes, o carro, ele tem um para-brisa grandão. Imagina o evangelista João dirigindo aquela van com para-brisa grandão, quase 2 metros de para-brisa por um tanto. Mas olha o tamanho do retrovisor, igreja. Olha o tamanho do retrovisor. Por que o retrovisor não é um lá também grandão e outro grandão maior até do que o vidro? É porque não é para você dar muita atenção para aquilo que já passou. Olha para frente, continua focado na frente. O vidro é grandão para você ampliar a sua visão naquilo que está na sua frente. E se o motorista decidir ficar olhando o que passou, o que vai acontecer, igreja? Ele vai bater, igreja. Ele não vai fazer a curva da vida. Ele não vai conseguir andar para frente. Alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque ele era um motorista que vivia olhando para trás. Aleluia. Então o texto diz que a ordem é para você olhar para frente. E quem está na frente, igreja? Quem está na frente é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está na sua frente. O Senhor Jesus está na frente desse ministério. O Senhor Jesus está na frente de cada ministério representado aqui. O Senhor Jesus está na frente do conselho de pastores. Aleluia. Não somos nós, ai de nós. O Senhor Jesus está na frente, destruindo as barreiras, destruindo todos os tipos de muralha. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 2, está escrito: eis que eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, diz o Senhor. Isaías 45:2 diz que o Senhor Jesus, ele foi na sua frente, diz que Deus foi na sua frente, diz que o Espírito Santo, ele já foi na sua frente. Se você tem um exame para fazer, se você tem, de alguma forma, tem que se apresentar para a justiça,
Se você está com o seu coração tenso para esse mês, tenso para essa semana, tenso nesse ano, porque teme a qualquer momento ser chamado, teme a qualquer momento ter que comparecer diante de algo que pode ter uma resposta desagradável para você, eu quero dizer para você, Jesus já foi na sua frente. Ele já foi na sua frente. Agora você não pode ficar olhando para trás. Lembra do que está escrito em Lucas 9:62? Está escrito lá assim: aquele que a sua mão no arado já pôs e agora fica olhando para trás, não está apto para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus aqui ele usa uma linguagem de agricultura da época para que o povo entendesse. Porque quando as pessoas estavam com o aradinho, o animal na frente puxando o arado, e quando eles ficavam olhando para trás, a linha entortava e eles eram reprovados. Então o Senhor Jesus pega uma fala de algo que acontecia na época para ilustrar para eles que eles não podiam olhar para trás. Quantos crentes têm olhado para trás? Quantos crentes têm deixado de olhar para o Senhor Jesus e têm ficado lembrando dos bailes, dos forró, das drogas, das armas? Quantos crentes têm voltado à prática de arma? Quantos crentes têm voltado a determinadas práticas e está dizendo que não é pecado, está dizendo que não tem nada a ver? Essa semana eu ouvi dizer que não tem nada a ver, a frase não tem nada a ver, já tem tudo a ver com aquilo que é errado. Eu não sei quem falou isso, não estou lembrando agora. A frase não tem nada a ver, já tem tudo a ver com aquilo que não condiz na nossa vida. Então nós estamos falando nessa noite, para você que está nos acompanhando ali na live também, nós estamos falando sobre não olhe para trás e persevere. Então a Bíblia vai dizer, no livro de Lucas, vai dizer que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele manda o povo lembrar da mulher de quem? De Ló. O Senhor Jesus, ele manda, em Lucas 17:30 está escrito, vou ler aqui para vocês, agora é o Senhor Jesus falando, porque essa questão de olhar para trás, ela foi uma perturbação na vida dos crentes da época do Senhor Jesus, e ela continua sendo um problema nos dias atuais. Por isso, pastor Rony, que Deus mandou trazer essa palavra aqui. Glória a Deus. Essa palavra, ela foi nos dias de Noé, ela foi nos dias de Abraão, ela foi nos dias dos profetas maiores, no dia dos profetas menores, e ela foi no dia dos evangelhos, no dia da presença do Senhor Jesus. O povo, eles buscavam a Deus, mas quando saciavam daquilo que desejavam, quando recebia, eles voltavam às práticas. O povo não se convertia. O povo ficava com saudade do mundo. Na época de Moisés, o povo saiu do Egito e no meio do caminho, quando começou a faltar água, quando começou a faltar comida, eles começaram a falar: ah, quem dera se nós estivéssemos lá no Egito, saboreando das cebolas do Egito. Eles preferiam ficar olhando para trás. Por quê? Eu quero dizer para você que o crente que fica com saudade do mundo, que fica olhando para trás, primeiro, ele ainda não se converteu. Segundo, ele não crê na promessa de Deus. Porque o crente que crê na promessa de Deus, ainda que Satanás pega no pescoço dele e vira querendo fazer ele olhar o pecado, ele dá um chute naquilo e diz: Satanás, sai, porque Deus preparou algo melhor lá na frente para mim. Eu não quero mais olhar para trás, eu quero olhar para frente, porque é lá que o Senhor preparou o meu banquete. Glória, aleluia. E você acha que eu estou brincando de falar isso aqui? Você está vendo o que está acontecendo na rede social?
Irmãos, é o tempo mais tenebroso que nós estamos vivendo na face da terra, é esse. Eu pergunto a você nessa noite, qual o tempo que você queria viver? Você queria viver o tempo que você pecava e era fulminado? Ou queria viver esse tempo agora que o povo está pecando e não está acontecendo nada? Porque se Deus for queimar, se Deus for fulminar, é muito crente morrendo. Se Deus decidir hoje agir com rigor como na lei, é muita gente morrendo todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. E você vai ver quem é quem nessa história. Mas sabe por que Deus não vai fazer isso? Sabe por que o povo está lá na pornografia e não está acontecendo nada? Sabe por que o povo está lá na mentira e não está acontecendo nada? Sabe por que o povo está lá fazendo um monte de coisa errada e não está acontecendo nada? Porque os profetas estão pregando e para Deus isso basta. Aleluia. Porque a próxima atitude de Deus é o arrebatamento da igreja. Eu vou abrir uma visão particular que eu tive, que eu nunca falei. E eu nem gosto muito de falar isso, porque eu tive a visão, mas não tive cunho teológico. Então, por causa de não ter cunho teológico para falar, eu nunca falei. Mas eu estou diante aqui do nosso mestre em teologia, dos demais teólogos aqui, todos que conhecem a palavra de Deus, que estudam, são amantes da palavra. Eu uma vez orando, buscando, eu tive uma visão com Deus sentado. Deus estava sentado no trono. Deus me deu uma visão de um homem sentado em uma cadeira, muito linda, e eu entendi na visão que era Deus. E ali, Deus olhava para o povo, e o povo estava se perdendo, era uma verdadeira Sodoma e Gomorra. E naquela visão, eu perguntava para Deus: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? E naquela visão, Deus, é por isso que eu estou dizendo que eu não tenho cunho teológico para falar, mas naquela visão, Deus estava de braço cruzado. Os braços de Deus estavam cruzados. Deus estava quieto. E eu chorava e pedia para Deus para Ele fazer alguma coisa, porque o povo estava matando, estava roubando, olha o que está acontecendo. O povo estava fazendo tudo aquilo e eu apresentava aquilo para Deus. E Deus estava de braço cruzado. Só que chegou uma hora que Deus descruzou os braços e falou: meu filho, pode ir.